Ok. Olá, pessoal. Boa noite. Quero cumprimentar o professor Ripoli, né? Agradecer a companhia dele aqui na sala de aula, ele que nos dá todo o apoio necessário. Quero cumprimentar todos vocês na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar nossa aula com uma oração? Vamos pedir para o Papai do Céu nos abençoar? Eu vou pedir, olha, o Valdemir Silveira Carneiro acabou de ficar bonito ali na Kodak. Você faz a oração para a gente, querido? Tá bom, pastor. Silvestre Carneiro. É Silvestre. Silvestre. Pai Santo e amado, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez o Senhor nos conceder de estarmos reunidos, mesmo à distância, Deus, para poder conhecer mais, aprender mais e que o Senhor possa estar nos ajudando na compreensão de tudo que for falado nessa aula hoje, ó Deus. Abençoa a vida do professor, sustenta ele, dirige, abre sua mente, seu entendimento para nos transmitir as informações, ó Deus, e tudo aquilo que nós devemos aprender. E que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Oramos confiados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pessoal, correu tudo bem aí na leitura ativa, ligado à questão da juventude. Espero que vocês tenham conseguido compreender o objetivo, né? Que é abrir um pouquinho a nossa mente, entendendo, né, o quão importante é ampliarmos a nossa leitura missionária, né? Às vezes nós pensamos nas nossas atividades para dentro das nossas igrejas, né? Para dentro das nossas comunidades de fé e acabamos nos esquecendo daquilo que é importante, né? Aquilo para o qual nós fomos chamados. Né? Eu achei tão legal hoje, a gente vai criando laços com alunos, né? E hoje eu recebi o áudio do sermão de um aluno, né? Que tem um carinho muito grande por ele. E ele falou: professor, esse foi o sermão que eu preguei ontem na Igreja Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal, onde eu, desde criança, tá? E eu queria submeter a sua análise. E ele fez um sermão, né? E o sermão dele quase 40 minutos, né? Num estilo bem assembleiano mesmo, com as entonações, com aquelas falas, né? Comuns a um pregador pentecostal assembleiano, mas utilizando exórdio, utilizando boa exegese, utilizando a proposição do sermão com clareza, né? Olha, eu quero apresentar 3 lições, algo assim. E aí depois veio, apresentou e no final fez um apelo dentro daquilo que pregou, né? E eu fiquei muito feliz em ver a repercussão que a formação teológica fez na vida dele. Ele não perdeu o jeito, a sua própria origem, a sua tradição, mas tem conseguido enriquecer a sua teologia. Mas por que estou chamando a atenção disso? Porque lá no meio do sermão dele, ele pregou sobre aquele texto onde Jesus vai no sábado comer junto com alguns publicanos e os fariseus começam a criticar. E aí, no meio do sermão dele, ele diz assim: às vezes temos tanto medo de nos aproximar das pessoas que achamos ser pecadoras, pensando que elas podem nos influenciar, esquecendo que a lição de Cristo é:
nós temos que ir ao encontro delas na disposição de sermos os influenciadores. Então, não são elas que irão apagar a luz que há em nós, mas nós que propositalmente nos achegamos perto delas que estão na escuridão e as iluminamos com a luz de Cristo. Eu achei muito interessante, né? Em meio a todo o sermão, esse é um destaque de uma fala, porque tem tudo a ver com o que nós estamos trabalhando aqui, que nós estamos apontando aqui. Porque o que nós estamos apontando nesses seminários temáticos? Nós temos desafios missionários e às vezes temos medo de sairmos do nosso conforto, de sairmos dos nossos guetos, de sairmos dos nossos espaços de segurança para realizar a missão. E aí acabamos por retroalimentar cada vez mais uma leitura de exclusão do mundo. Nós nos excluímos do mundo. Nós não queremos nos misturar com pessoas. Jesus vai dizer, olha, os sãos não precisam de nada. Quem precisa são os doentes. Então, quer dizer, ir ao encontro daqueles que precisam. Então, dentre as várias tarefas da igreja, temos a tarefa missionária. E a missão, ela é muito ampla. Nós não podemos resumir a missão em querer salvar a alma de alguém. Isso seria um reducionismo muito grande. Realizar a missão, quando olhamos para o texto sagrado, nós estamos olhando para algo muito amplo. Para vivermos com dignidade neste mundo, pregarmos a vida em Cristo que começa neste mundo e que também transcende para a eternidade. Então, nós não pregamos a vida após a morte, nós pregamos a vida que começa aqui e agora, e a vida que transcende para além do túmulo. Quando falamos em missão, nós precisamos de definir nossas ações. Uma das falas da aula passada e que eu retomei é que a gente tem várias palavras para falar sobre isso. Missão, ministério, pastoral, tudo isso é tentativa de dizer, há ações da igreja no mundo. Há ações da igreja por onde ela passa. E nós precisamos de agir. A definição de palavra pastoral, ou ação pastoral, uma das definições é uma ação intencional da igreja. É uma ação no mundo. Então, é dentro dessa perspectiva missiológica que eu quero, então, compartilhar com vocês o material que eu preparei para a aula de hoje, que é ligado, deixa eu voltar aqui, meu material, que ele estava arrumadinho, porém, eu preciso de voltar ele aqui. Irei subi-lo agora. E agora vocês já têm acesso aí ao material. Estou aqui também com o chat aberto. Vocês querendo comentar, se vocês quiserem também ter uma palavra no meio da minha fala, levantem a mãozinha aí, né? E aí eu dou oportunidade para a gente dialogar. E se eu não conseguir apresentar tudo que eu gostaria de apresentar aqui, não tem problema. Nós temos esse material aí disponibilizado em outras mídias também para vocês se aprofundarem, caso desejem se aprofundar. Então, estamos aqui na nossa aula, um seminário da área de teologia pastoral,
Se no primeiro nós trabalhamos a juventude, agora eu quero convidar você para os seguintes objetivos. Primeiro, eu quero convidar você para refletirmos juntos sobre... eu me perdi aqui, apertei errado. Para refletirmos juntos sobre o envelhecimento populacional brasileiro e os desafios que ele traz à igreja. E quero também apresentar para vocês pistas pastorais que auxiliem vocês na realização de trabalhos com e para os idosos. Então é nessa linha que nós vamos trabalhar. Pronto, já restaurei aqui o que eu apertei errado. Vamos lá. Dentro desses dois objetivos, apresentar o fenômeno do envelhecimento e apresentar pistas pastorais de trabalhos com e para idosos, vamos lá. Eu apresento para vocês esse material. Esse aqui é a minha dissertação de mestrado. Então, tive a oportunidade de investir um tempo da minha formação fazendo o mestrado e aí, então, estudando sobre este fenômeno. Então, vejam aí que o título da minha dissertação é A Igreja Metodista e sua ação pastoral frente ao fenômeno do envelhecimento populacional brasileiro. Minha experiência como pastor, eu tive a oportunidade de pastorear igrejas metodistas, né? Pastoreei por 25 anos como pastor titular, de tempo integral, e igrejas centrais e centenárias. Então, igrejas com mais de 100 anos de vida e missão. O que a gente experimenta no pastoreio dessas igrejas é um grupo muito grande de pessoas idosas. Pessoas com muitos anos de vida e também muitos anos de membresia. Quando fui fazer meu questionário de avaliação, eu não tive tanta fé assim, né? E coloquei até pessoas que tivessem até 35 anos como membro. Só que eu deixei um campo aberto. Quem tivesse mais, colocar quanto. Tinham muitas pessoas que com mais de 70 anos de membresia. Pessoas com 75 anos de membresia. Pessoas que estavam lá com 90 anos, que fizeram sua profissão de fé com 15, e há 75 anos frequentavam a mesma igreja, a mesma comunidade, dominicalmente. Então, nesse sentido, o que me empurrou, me levou ou me puxou, a gente depende da forma que quisermos falar, para pesquisar mais sobre isso, era o meu trabalho pastoral junto a essa população idosa. Então, nesse sentido, o que eu quero partilhar com vocês? Eu quero dividir essa aula, que eu diria assim, é uma aula palestra, eu quero dividir em 3 momentos. Um momento de reflexões, um momento de provocações, né? Quero provocar vocês, e um momento também de proposições, reflexões, provocações, proposições. Reflexões. Vem comigo, então. Quando nós olhamos para a pirâmide social, o que nós vemos o Brasil, considerado um país jovem por muito tempo, ele começa a passar por uma mudança, e quando chegarmos lá
Antigamente se falava em 2030, hoje as pesquisas já falam em 2050. A inversão da pirâmide, ela é total. Por quê? Se nos anos de 1980 nós tínhamos um número muito pequeno de pessoas no que nós chamamos de terceira idade, ou na velhice, e tínhamos um número muito grande de crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens, nós vivemos agora, na nossa época, 2010 a 2020, uma mudança. Continuamos ainda com muitas crianças, muitos jovens, mas a população acima dos 40 anos foi crescendo muito, né? Dos 25 para cima foi crescendo muito. E quando chegarmos lá em 2050, provavelmente teremos um número muito reduzido de crianças e adolescentes e um número muito maior de pessoas acima de 50 anos. E aí, claro, de 60 anos para cima, muito mais. Então, quando nós olhamos para esse fenômeno, e nós estamos num seminário de teologia pastoral. Que jeito que a teologia pastoral, a teologia prática olha para fazer, para elaborar teologia? Ela vai olhar para a Bíblia e estudar a Bíblia? Não, isso daí está para a área de Bíblia. Ela vai estar olhando para a história, para o que falaram as pessoas no passado sobre a fé, pela forma que construíram? Não. Essa metodologia é da área de história e sistemática. O que ela vai olhar é para o presente, para os acontecimentos, para o fenômeno. A teologia prática, a teologia pastoral, então, coloca os óculos da teologia e enxerga o fenômeno. E o que nós estamos fazendo aqui é isso, olhando para um fenômeno da atualidade. Há um processo de crescimento muito grande da população. Está envelhecendo. E nós estamos passando por um processo de envelhecimento bem mais rápido do que foi o envelhecimento de países lá da Europa. Por isso que nós precisamos de olhar para esse fenômeno e, como teólogos pastoralistas, né? Eu sou da área de pastoral, então um teólogo pastoralista, eu preciso de tentar dar respostas. Então, nesse sentido, quando eu olho para o fenômeno, quais os problemas que ressaltam? O envelhecimento populacional é uma realidade mundial, então não está marcado num lugar só. Agora, há um crescimento acentuado em países em desenvolvimento, e dentre estes o Brasil, lugar onde eu resolvi analisar. E aí, quando eu passei a olhar para a minha igreja, a igreja metodista, a igreja que eu pastoreava, a igreja a qual eu sou ligado, eu vi que ela tem documentos que falam de engajamento social. Mas a minha pergunta era, será que estes documentos que dizem que nossa igreja, a igreja metodista, ela é engajada socialmente, ela tem colocado em pauta, ela tem colocado na sua agenda este fenômeno do envelhecimento populacional? E aí eu saí, então, para a busca. Dividi o meu trabalho, então, em 3 capítulos, né? Que capítulos são esses? Quis trabalhar o envelhecimento, o fenômeno. Depois trabalhei o quê? Quais são os referenciais teóricos? Qualquer trabalho científico, acadêmico, precisa de ter fundamentação acadêmica, científica. Não parte de pressupostos subjetivos, eu acho, eu penso. Não parte de fake news. Não parte de temas de pós-verdade. Né? Hoje vivemos numa época em que o saber de muitas pessoas está marcado pelas fake news e pelas mensagens de pós-verdades,
apresentadas no mundo das redes sociais. E aí, quando você pergunta, ok, qual o referencial disso? Ah, foi fulano de tal. Não, fulano de tal não entende de nada desse tema. Né? Então, tem gente muito boa. Costumo dizer para alguns alunos, né, na época em que a gente vai orientar para o TCC, e vocês que estão aí nessa tarefa vão entender bem o que eu falo. A pessoa fala assim: nossa, mas o pastor fulano de tal escreveu tantos livros, ele é tão inteligente. Ótimo! Ele é um bom pastor, ele é um bom pregador, ele é uma pessoa que faz o trabalho pastoral extraordinário. Legal! Que bênção! Mas ele não é referência para estudos acadêmicos em assuntos específicos. Então, quem sabe para falar de família, eu preciso de recorrer a pessoas que se debruçaram para estudar família. E não o pastor, que eu gosto muito dele, mas que não é referência. O mesmo tem a ver com outros fenômenos ou outros temas. A gente precisa de ter clareza. E aí, então, eu fui em busca de entender quais são os referenciais, quem são as pessoas. E no capítulo 3, eu fui trabalhar o quê? A ação da Igreja Metodista. E aí, trabalho de campo, interpretação dos dados de pesquisa, quer dizer, algo trabalhoso. Acabei por justificar o meu trabalho, né, dizendo da grande importância, vocês poderão ler isso daí depois. Apresento aqui quais foram os referenciais teóricos de cada área. Então, lá na área demográfica, quem que foi? Eu não estou falando, achei, não, é que eu estou pastoreando a igreja, eu sei que tem pessoas velhas na igreja. Não, eu fui lá no IBGE, fui nos lugares para tentar entender. Fui compreender o que era, então, praxis, o que é pastoral, definir qual era o método que eu estaria utilizando, qual a metodologia, definir também quais os procedimentos metodológicos que eu iria seguir, né, para trabalhar da melhor forma, definir quais eram as comunidades que eu estaria presente para fazer essa pesquisa presencialmente, dialogando com as pessoas, levantando dados, recebendo deles ali um, um documento que eles aprovavam que eu poderia usar isso na minha pesquisa. Muitos resultados. Primeira coisa, eu quis trabalhar a faixa etária, gênero, tempo de membresia, conhecimentos. Se a igreja trabalhava esses temas da velhice, se eles lembram de ver no boletim, de ver nos materiais da Igreja Metodista na área nacional, seja revista, seja o que for, nos sermões dos seus pastores, na escola dominical, em alguma ação docente, se eles já viram dialogar ou participaram de algum diálogo nessa área. Descobri que, ainda que a Igreja Metodista tenha muitos documentos que falam de engajamento, não estava na pauta, né, na época em que eu fiz a pesquisa, não estava na pauta, na agenda missionária da igreja, este fenômeno. E aí, então, no meio do trabalho, eu apresentei algumas pistas de ação para e com os idosos. Então, nesse sentido... Ele tirou lá. Professor, travou o seu áudio.
senhor me ouve? José Maria, está me ouvindo? Aqui travou o áudio e a imagem. Sim, estou ouvindo. Ah, tá ok. Eu acredito que a imagem do professor lá bloqueou. Travou. Deixa eu enviar uma mensagem aqui. Ah, o professor está saindo e já acredito que daqui uns minutinhos ele volta. Ok. Eu tô também sem vídeo. O meu Teams tá com problema. Eu também tentei colocar o meu, professor, também tô com problema também, não consegui. É, né? É, Tá complicado aqui o negócio. No final dá tudo certo, né? vai dar certo. O meu saiu. E o TCC, como vai o TCC de vocês? Está construindo? Estou Então, aguardando o professor, orientador, professor. O José Carlos já fez uma cara ali. Oi, Zé Carlos, vai dar tudo certo, meu irmão. No final dá tudo certo. Vou mandei o recado que o professor mandou para mim, que é responsável, e ele pediu para mandar no Word para ele, eu mandei. Mas pelo jeito que viu, pelo jeito ele aprovou. Vamos, se ele aprovar, nós vamos trabalhar em cima. Ah, o seu trabalho é bom. Pela conversa que nós tivemos semana passada, o seu trabalho é muito bom. Ah, tem que fazer, velho, precisa. Aí vai ser bom, vai ser bastante interessante. O coordenador, o orientador vai ter que segurar você, porque senão você vai escrever um trabalho de 500 páginas. Eu tenho que buscar a fonte, ver o início lá certinho para que a gente sabe tudo certinho, né? Mas o que eu preciso, na realidade, é aprovação, porque as pessoas que vão relatar isso aí, que está em vida, tem que ter autorização para aparecer o nome, assinar o relato deles, né? É isso mesmo. Tem que ver certinho, para a gente fazer um trabalho extremamente, um documento bem original, né? É verdade. Mas vai ser bom, vai ser legal. Vai sim. Vamos ver. Com certeza. Com certeza você vai construir um bom trabalho aí. E eu estava conversando com um aluno, agora eu não me lembro qual era o aluno. Puxa vida, deixa eu ver se ele está por aqui. Geider, Vive, Valdemir, que ele já até escreveu um livrinho. Ele até escreveu um livro já. E agora esse seria, acredito que o segundo livro dele. Isso é muito bom nós sabermos, viu, na Faculdade de Teologia, que o pessoal tem interesse pela escrita, porque geralmente não são todos, né? Mas esse é muito bom. E pelo que você me falou, José Carlos, o seu tema é muito bom e a pesquisa já está em andamento, não é? Com certeza. É melhor Então, ainda. só trabalhar em cima e elaborar o texto certinho para fazer uma história bem sucinta, né? Sim, sim. Vai ficar bom. Eu Legal. acredito que sim, né? Pelo menos a conversa que eu tive com o pessoal, com os pastores daqui da igreja, a orientação que eu tive de outros pastores, é muito importante para a igreja, para a nossa igreja aqui de Arapongas, como também é importante para a história em geral, né, da igreja metodista, né, aqui no Brasil. Como se deu a formação, como foi o início, que tipo de trabalho que se deu, quem começou, como que foi acopado, incorporou o trabalho de evangelização, o trabalho né, isso é muito legal, muito importante. Não estou dizendo que é porque eu estou abraçando isso aí porque, para mim, eu estou achando um ponto mais, assim, de curiosidade e interessante, mesmo porque faz parte da família e está por esquecido isso aí, né? Sim. Mas vai ser bem... Porque se a gente fizesse, assim, esse tipo de trabalho em todos os municípios, quando começou o início, exatamente os primeiros passos, eu acho que é uma história muito bonita, é muito legal. É verdade.
uma história muito, muito legal mesmo. Mas vamos lá. Vamos lá. Professor Riff, É Sim. importante isso aí. professor Ripoli, me vê aí? Sim, sim, professor. A internet acabou aqui na universidade. Nossa, Eu estou aqui nos meus dados móveis. sim, Então eu vou por aqui, um olho no peixe e outro no gato. tá bom. Ok? E se você... Eu vou então vir trabalhando aqui sem a projeção, ou se você quiser projetar aí, por favor, Tá ok. projeta aí para nós, que aí eu não consigo projetar. Se voltar a internet aqui, a gente retoma pelo computador. Tá bom, tá. Mas vocês estão me enxergando tranquilo? Me Tá ouvem ok. Tudo bem? beleza. O Tudo microfone? beleza. Ouvindo bem. Beleza, então. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Eu, então, estava terminando minha fala, compartilhando com vocês o seguinte. A proposta, então, de vocês conhecerem a minha dissertação, eu vou, então, colocar à disposição de vocês, né? Vocês já têm isso daí lá no Leitura Ativa, vocês terão acesso. Então, quem se interessar a ler, quem se interessa a pesquisar sobre essa área, eu diria assim, vale a pena. Eu ia dar um intervalozinho agora, nem vou dar, porque o intervalo foi ter caído minha conexão. Então, a gente vai agora para o segundo momento. Professor Ripoli, está conseguindo projetar ou ainda não? Professor, ele tá carregando aqui. Ah, tá. Tá. Vamos ver. Carregando. Vai lá para a página 22. Tá ok. Página 22. Aqui está escrito assumir o controle. Será que eu clicar e eu consigo assumir o controle? Consegue, consegue. Cliquei. Quer mesmo assumir o controle? Sim, eu sou controlador. Ok. Então já sou eu que estou mudando aqui? Sim. Então lá vamos nós. Eita. Vamos lá. Gente, depois vocês vão ter acesso a tudo isso daí. Então, o segundo momento agora, que eu me propus a trabalhar com vocês, é trazer algumas provocações, né? Mexer um pouco com a gente. Aqui eu quero dar um aspecto mais de palestra. Eu dou muita palestra sobre esse tema por aí, né? Dou desde igrejas locais, nas escolas dominicais, já dei em hospital, já dei em casas de repouso, já dei... Eu gosto muito de trabalhar esse tema e de despertar pessoas para este tema. Mas, nesse sentido, eu quero, então, partilhar com vocês que a busca por uma longa vida é algo muito antigo, não é algo novo. Agora, esse desejo tem se tornado realidade nos últimos 50 anos. Por quê? Porque a ciência tem permitido que a gente consiga algumas façanhas que não se conseguia no passado. E nesse sentido, então,
as pessoas têm ficado cada vez mais idosas. Mas olha, vamos olhar para o passado. Vou apresentar alguns mitos. Você tem o mito da Sibila Cumana. Um mito muito antigo. Conta-se que a Sibila de Cuma cuidava lá do templo e ela era muito querida pelo seu Deus. E ela um dia faz uma proposta. Ela fala assim para o Deus dela, Apolo. Ela junta um tanto de grão de areia, segura na mão para trás, e ela fala assim, ó, eu quero muito, mas muito mesmo, que você responda favoravelmente o meu pedido. E ele fala, mas o que você quer? Ela falou, diz primeiro se você vai me dar. Não, mas fala o que é. Não, fala se você vai dar. Sabe quando a criança começa a fazer isso com os pais? Fala se vai deixar. Se fala que vai deixar, eu peço. Não, então não sei. Mais ou menos isso. Apolo, como gostava muito dela, disse assim, tudo bem, eu vou te dar. Ela abre a mão e diz, eu quero viver o tanto de tempo de grãos de areia que eu tenho na minha mão. Como ele havia prometido, ela então vai viver aquele tempo todo. Ela, uma mortal. Só que ela esqueceu de fazer um pedido muito importante, que era a juventude. Então, é muito importante destacar isso. Ela não pediu a juventude. E aí, conforme ela ia envelhecendo, ela ia encarquilhando, ia ficando magra, pele e osso, ao ponto do mito dizer que ela ficava escondida numa caverna dentro de uma gaiola e que um menor vento ou qualquer animal poderia atacá-la. Então veja que esse é um mito muito antigo para falar dos desejos de se viver muito e até dos perigos de uma vida muito longa. Titono vai ser mais ou menos um mito igual a esse. Nós temos também o mito da fonte da juventude. E isso é algo bem mais perto de nós. Estamos falando do século XVI e que houve um empreendimento muito grande, pessoas muito ricas envolvidas, vindo atrás de uma fonte da juventude, acreditando que era possível entrar num lugar e sair de lá rejuvenescido. Estamos falando de 500 anos atrás. Nós temos um desenho muito conhecido que é do Peter Pan. Ele se recusa a amadurecer. A ideia dele é que ele quer ser um rapazinho o resto da vida. E ele fala assim, eu não quero amadurecer, quero ser criança, moleque, para sempre. Temos um filme aí, o curioso caso de Benjamin Button, que é um homem, ou na realidade, um bebê que nasce com aspecto de 80 anos, só que ao invés de envelhecer, vai rejuvenescendo no decorrer do tempo. E olha que interessante, ele tem uma amiguinha que vai ter mais ou menos a idade dele, e ele se conhece quando tem uns 10 anos. Ele com um aspecto bem idoso e ela uma criancinha, e eles vão se cruzando enquanto ela envelhece, ele rejuvenesce, ela envelhece, ele rejuvenesce, ao ponto de que ele se torna um bebê e ela uma idosa, e ela vai fazer o seu funeral. Ou seja, no momento em que eles estão nesse envelhece e rejuvenesce, há um tempo em que eles ficam mais ou menos na mesma idade e até namoram, só que continuam. Outro mito é um livro, um best-seller, que se torna um filme também. Vale a pena assistir. O Retrato de Dorian Gray. E o interessante é que nessa literatura, o que nós encontramos é o quê? Um rapaz muito bonito, na Inglaterra vitoriana,
que de repente um admirador dele, um pintor, faz um retrato muito bonito, a beleza dele ali presente no retrato, e ele muito rico, e aí eles vão inaugurar, né, o retrato dele lá na sala. Naquele dia o rapaz pensa assim: quem dera o retrato envelhecesse e eu continuasse dessa forma. Aí, como se fosse uma mágica, isso acontece. Enquanto todo mundo envelhece, aquele jovem continua do mesmo jeito. Não muda em nada. Só que ele tinha uma vida depravada. E o retrato começou a se estragar, a adoecer, a ficar com câncer, a ficar com um monte de coisa. Ele teve que tirar o retrato da sala e esconder num porão. E foi ter uma vida promíscua. Enquanto todos envelheciam, todos se tornavam idosos, ele continuava ali, jovem, até que, lá no final, assista ao filme. Pensou que eu ia dar spoiler? Agora, pensem comigo. Nós não somos Peter Pan, ok? Não somos Peter Pan. Nós não descobrimos uma fonte da juventude. Nós não nascemos idosos e temos nos rejuvenescido. Nós não temos um retrato que envelhece no nosso lugar. Então, a gente precisa de aprender a viver a velhice. E só não chega a velhice quem morre cedo. Vamos ter clareza nisso. Só não chega a velhice quem morre cedo. Se você deseja viver, vai alcançar a velhice. Agora, o que é importante ter clareza? Envelhecimento é diferente de velhice. Envelhecimento é um processo. Nós vamos envelhecendo a cada dia. Então, uma criança, ela passa por um processo de envelhecimento. Amanhã ela será um dia mais velha do que hoje. E hoje ela é um dia mais velha do que era ontem. E assim vamos envelhecendo. Crianças, jovens e adultos. Agora, a velhice já é a idade avançada. É um envelhecimento num processo bem avançado. É a idade avançada em si. O envelhecimento, ele pode ser olhado, pode ser compreendido por muitas lentes, de muitas formas. Existem olhares que são objetivos, mas existem olhares que são subjetivos. Existem olhares que têm um aspecto mais coletivo. Existem olhares muito individualizados, olhares institucionais e olhares muito pessoais. Por exemplo, se você pergunta para uma área de conhecimento, a antropologia, a própria antropologia, dentro dela vai ter N divisões sobre a forma de compreender o ser humano. Você vai compreender a partir da cultura ou a partir da biologia? Você está falando a partir de uma ciência exata ou da história? Você quer procurar a partir de que lugar? Só dessa área de estudo sobre a velhice, você tem pelo menos 3 áreas que se dedicam a isso. A chamada gerontologia social, a gerontologia biomédica e a geriatria. Você tem
a leitura a partir da gerontologia social, da gerontologia biomédica e também esse outro olhar que é da gerontologia, da geriatria. Eu vou trazer algumas definições que vocês vão poder ler depois, que diz respeito a cada área dessa, né? A gerontologia social, a geriatria, a gerontologia biomédica, o que cada uma delas se propõe a estudar. Mas isso vocês podem ler depois com mais tranquilidade. Eu quero apenas destacar aqui é que a leitura da maioria das pessoas tem sido uma leitura a partir da geriatria. Os estudiosos da área da velhice chamam isso de olhar biomedicalizado da velhice. O que é um olhar biomedicalizado da velhice? É quando a gente olha para a pessoa idosa a partir dos limites físicos. Então, você fala da velhice a partir do olho, que já está enfraquecido, do corpo, que está enfraquecido, das dores lombares, quer dizer, dos limites físicos, né? A maioria das vezes é um olhar da decadência do ser humano, né? O velho ou a velhice como algo muito ruim. E nós nos tornamos tão reféns dessa leitura que a gente não consegue entender, vamos dizer assim, a bênção da velhice. Daí então, quem sabe, outros olhares poderem nos ajudar. Quem sabe a gerontologia social possa nos ajudar melhor a olhar para esta época da vida, que não a leitura apenas biomedicalizada. Na tentativa de tentar amenizar, quem sabe, essa leitura negativa sobre a velhice, acabou surgindo alguns novos termos, né? A palavra idoso. Ah, não, velho não, chama de idoso. Fala terceira idade. Não, usa melhor idade, boa idade. Seja sincero, muitas pessoas bem envelhecidas que você conhece estão vivendo momentos difíceis. Elas vão acreditar nesse negócio de melhor idade, boa idade? Pensem comigo. Então, ainda que tenha se mudado a leitura, manteve-se o preconceito. Quer dizer, não adianta mudar o vocabulário se você não consegue lidar com a mudança de paradigmas. Simone de Beauvoir. Olha, é um livro que todas as pessoas que desejam estudar sobre a velhice, sobre esse tempo da vida, precisaria de conhecer. Ela vai fazer uma abordagem das leituras que se tem, né, chamadas leituras gerontofóbicas, né, leituras que são estereotipadas, caricaturadas, e isso no decorrer da história e nas várias culturas. Então, tem-se leituras muito estigmatizadas da velhice. Olha a frase de Simone de Beauvoir. Para compreender a realidade e o significado da velhice, é, portanto, indispensável
imagem que deles se tem em diferentes épocas e em diferentes lugares. E aí, quando você estuda o texto da Simone de Beauvoir, você descobre que tem leituras das mais diversificadas. Você tem desde sociedades que valorizam em muito os idosos, e os idosos são considerados a biblioteca daquela sociedade, a fonte de sabedoria, até sociedades que têm o maior desprezo pelos idosos e os abandonam para morrerem sozinhos lá longe, para não atrapalhar a vida da sociedade. Então você tem muitos e muitos conhecimentos possíveis. Então aqui, quando eu dou palestra, eu acabo utilizando esses personagens para falar um pouquinho, né? Então, quando você olha para alguns desses personagens, o médico, com a leitura biomedicalizada dele, vai falar da artrite, da artrose, da trombose, né, do AVC, ou seja, desses limites. O enfermeiro, que muitas vezes cuida, vai falar ali das fragilidades, da necessidade de cuidado. Plano de saúde adora idoso que tenha condições de pagar um bom plano. Você tem uma leitura daquele idoso que se sente macho alfa e que acha que é poderoso. Você tem a leitura do idoso mais idoso. Você tem a geração Baby Boomers olhando para as pessoas mais idosas que ele e olhando para as pessoas mais novas. Você tem a geração Z olhando para os idosos. A geração Z, a geração alfa, muitas vezes tem dificuldade em entender vamos dizer assim, a não agilidade dos idosos. Você tem a experiência daquele que foi criado numa cultura mais sertaneja, lá no campo, a pessoa que foi criada num lugar de maior fragilidade, de invisibilidade social. Você tem pessoas que são antissociais. Olha, leituras existem várias. Eu dou uma palestra que eu gosto muito, dentre várias palestras que eu dou nessa área, uma que tem esse título aqui, ó, Velhice, Outros Olhares. Eu apresento vários olhares estigmatizados, mas depois eu falo de possíveis olhares à luz do texto sagrado. Então isso é muito, muito importante. Convido vocês a um intervalozinho de 2 minutos aí. É a conta de beber água. E se vocês, enquanto bebem água, querem abrir aí as câmeras de vocês, os microfones e fazerem algum comentário, é um momento oportuno e aí nós vamos entrar na terceira parte. Então fiquem à vontade, se você quiser abrir sua câmera, seu microfone. É um tempo para eu beber uma aguinha. Minha garganta está raspando. Eu disse no início da aula para o professor Fernando que eu estou positivado para a Covid. Estou com o corpo meio mole, mas eu dou conta de terminar essa aula aqui junto com vocês. Com licença, professor. Pois não. Eu vou passar uma receitinha muito boa para isso. Então me ajude. 1 colher de sopa de gengibre. Tenho. Uma colher de sopa de açafrão. Tenho.
uma colherzinha de café de pimenta cayenne ou a pimenta preta moída. Pimenta... Como é que fala? Cayenne. Não é pimenta do reino, é outra, então. Isso. Ah, tá. Essa eu não tenho. Se o senhor gosta ou não, 2 dentes de alho. Gosto. Pega 500 ml de água, bate no liquidificador, guarda na geladeira, ou se tiver um pouco gripado, deixa fora. Toma de manhã meia xícara, espreme o limão e toma junto. Depois o senhor me fala. Ora! Quem falou aí que aqui não apareceu para mim? É o Zé Carlos. Vou aparecer no vídeo aí. Eita! Muito obrigado pelo carinho. Eu vou dizer porque eu tive um problema sério de pneumonia em Londres. Certo. E quando eu voltei em 2010 para o Brasil, eu tive 4 pneumonias. E eu tive o meu pulmão, ele meio sensível para qualquer coisa. E eu comecei a pesquisar, e na Segunda Guerra Mundial, os japoneses, por causa da pandemia, da época da guerra, bomba atômica e tal, eles estavam muito fragilizados. E eles começaram a desenvolver esse tipo de remédio, e resultado, conclusão, tem japonês que viveu até 120 anos. Eu não quero viver até 120 anos, mas o meu problema de pulmão resolveu. Sim, sim. Eu tive várias pessoas da minha família que eu fiz esse remédio. Meu sobrinho que tomou 32 injeções no umbigo. Recentemente, um pastor de Londres veio para cá, teve uma visita aqui em casa, ele positivou, ele ficou na casa de um outro pastor amigo nosso, eu fiz esse remédio para ele, o outro pastor também estava positivado, tomaram o remédio. Então é assim, o que eu puder passar, eu vou passando, sabe? É muito importante, é muito bom. Ó, gengibre, açafrão, pimenta cayenne, alho e limão. Limão é só na hora de tomar que você espreme. Tá bom. Você espreme o limão na hora de tomar, depois o senhor me fala. Gostar de ver, hein? Depois o senhor me fala. Medicalizado em meia aula, hein? Em meia aula fui medicalizado, hein? Muito obrigado, Zé Carlos, pelo carinho. À disposição. E passa para a turma aí. A turma que precisar pode fazer isso aí. Muito obrigado. Um abraço. Abraço. Aí, ó, lá vamos nós. Avançando mais. Ó, daqui a pouco vocês vão ter que falar, hein, gente? Vocês não escondem de mim aí, não, hein? Proposições. Eu levantei o problema. Eu provoquei vocês em algumas questões. Agora eu quero trazer algumas proposições que eu acredito que possam nos ajudar nas ações missionárias. Vamos lá. Vocês, estudiosos da Bíblia, e aqui nós estamos com um professor que é doutor na área de Bíblia, a Bíblia hebraica. A gente estuda e procura, vamos dizer aí, compreender um pouco, a não ser quem consegue se aprofundar na língua original do Primeiro Testamento, entender mais, vai aprofundando, mas nós temos uma visão mais superficial, mas que nos ajuda a compreender melhor o significado. Agora, só na língua do Primeiro Testamento? Não, nós temos o grego também, a língua do Novo Testamento. E a gente vai estudar sobre alguns temas e a gente descobre o seguinte: na minha pesquisa, eu descobri que dentre as várias palavras que nós temos em hebraico, nós temos essa palavra que deriva de barba, que está ligado a velho, a ancião. E essa palavra, ela aparece várias vezes no texto sagrado, né? Então, aí na anotação, vocês estão vendo que ela aparece 167 vezes no plural, 9 no singular. E essa palavrinha, quando traduzida para o grego, né, na Septuaginta,
foi traduzida pela palavrinha presbiterói, que aí nós já estamos mais acostumados lá no Novo Testamento com essa palavra. E aí, uma análise, né, rápida, a gente descobre que, quando falamos de textos do Êxodo, nós falamos desses zaquens, eles tendo responsabilidade junto com Moisés. Eles ajudavam a liderar. Na monarquia, eles faziam parte do Conselho Real. Na época do exílio, eles mantiveram a tradição de liderança. Então, lá no exílio, eles tinham um papel fundamental na comunidade judaica. No pós-exílio, nasce, então, o Sinédrio, que a gente ouve muito disso lá no Novo Testamento, né, que é o conselho dos anciãos. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente descobre, né, que esse Sinédrio tem um papel muito importante e que a sociedade israelita, que nos vários momentos sempre respeitou e reverenciou os idosos, reconhece neles o que? Idoneidade, sabedoria. Por isso, quando você estuda aqui o livro da Simone de Beauvoir, você descobre que a sociedade judaica é uma das sociedades que valoriza em muito o idoso. Agora, não existe só uma leitura otimista da velhice na Bíblia, tá bom? Nós fizemos opção por um vocábulo. Tem outros vocábulos que têm leituras mais pessimistas da velhice, mas não faz parte do nosso diálogo neste momento. Quando a gente vai para a igreja primitiva, a gente descobre lá nas comunidades das cartas pastorais, que lá eles fazem uso de uma certa hierarquia, né? Episcopos, presbíteros, diáconos. Ou seja, fala destes que lideravam as comunidades. Presbítero, um estudo mais aprofundado, pode dar a ideia do ancião, pela idade, ou também por pessoas que tinham um certo respeito naquela comunidade cristã. Então, é muito interessante quando a gente consegue entender que um estudo da Bíblia pode nos ajudar na valorização destas ações. Nesse sentido, então, a gente se encontra diante de desafios. Lembra que eu falei que a teologia pastoral, né, a teologia prática, a teologia pastoral, ela coloca os óculos da teologia, olha para o fenômeno, e a gente olha para um fenômeno acontecendo, para a sociedade, visita, então, os nossos valores a partir da Bíblia, os nossos valores a partir da teologia construída no decorrer da história, dialoga com várias ciências, né, e principalmente as ciências sociais, podem trazer muitos subsídios para nós. Então, nesse sentido, uma coisa extremamente importante é sabermos que, ao olharmos para a sociedade diante deste fenômeno, nós encontramos a necessidade de novas políticas públicas. E já encontramos muitas. No meu trabalho, se vocês fizerem uma leitura, eu apresento vários documentos, reuniões internacionais, nacionais, tratando deste tema. Agora, não basta tratar deste tema em reuniões, ter documentos, Estatuto do Idoso, Dia do Idoso, e isso ficar só no papel, ficar só na teoria, não se transformar em realidade. Então, essa demanda do envelhecimento traz desafios para o Estado,
né? O Estado precisa de dar respostas importantes. E nessa mudança, quer dizer o seguinte, os mais jovens aqui da classe, que vão estar lá sendo os idosos, não os idosos mais idosos, mas os idosos da década de 50, né? Ou seja, daqui 30 anos, se você tem 25, então você vai estar com 55, chegando perto dos 60. E quem já está aí, por exemplo, eu estou com 52, se eu estiver vivo, estarei com 82. Então, imagine só, né? Não, nós estamos em 2022, né? Estou fazendo a conta de 2020, né? Estarei com 80 anos. Gente, a pirâmide vai ter virado. E aí, se nosso Estado estiver dando respostas ruins, nossa vida será mais difícil ainda. A sociedade como um todo precisa de responder a esses desafios. As famílias precisam de responder aos desafios. Você tem pessoas idosas na sua casa? Você tem algum idoso com limitação? Você tem pessoas idosas que estão excluídas de espaços sociais? Agora, é só o Estado, a sociedade, a família? Não. A igreja, como parte da sociedade, também precisa dar respostas. Também precisa dar respostas para esse fenômeno. E por isso que eu chamo a atenção de vocês. É importante nos prepararmos e agirmos. Nesse sentido, eu trago algumas pistas pastorais, pistas que possam nos ajudar nesse desafio missionário. Essas pistas respondem a algumas áreas da teologia, da vida e da missão da igreja. São pistas para trabalhar com e para os idosos. Não é só trabalhar em favor dos idosos, nós precisamos de incluir os idosos. Então, esse fenômeno é brasileiro também, né? Acontece no mundo inteiro. A pesquisa que eu fiz demonstrou, de fato, o fenômeno está presente. Nós temos também um pastoralista que vai nos dar algumas dicas importantes e que podem nos ajudar. E eu quero, então, convidar vocês a seguir uma proposta da teologia pastoral apresentada por Cassiano Florestan, que ele vai dizer assim, olha, nós podemos agir dentro da pastoral nessas áreas do querigma, da didascalia, da liturgia, da koinonia e da diaconia. O que seria? Na área da catequese, do discipulado, né? Catequese a gente acha que é um vocábulo da Igreja Católica. Não, é sinônimo de discipulado, né? De ensinar, de trazer ali conhecimentos, estudos. Né? Então, desculpa, eu errei aqui. A missão, né? Querigma é a missão. A gente trabalhar com a missão, que é a proclamação. A letrinha é tão pequenininha aqui do celular que fica difícil para um cara que faz uso de óculos. Então, quer dizer, a primeira coisa é o quê? O querigma, a missão. Nós temos um desafio missionário. Nós temos a catequese, que é a didascalia, né? Que é esse discipulado. Nós temos a liturgia, que é a celebração, que é o serviço em culto. Nós temos a koinonia, que é a comunhão, que é estar juntos. E nós temos a diaconia, que é o serviço, que é ajudar o próximo. Então, nesse sentido, o meu trabalho vai oferecer para vocês algumas pistas, então, na área da missão, da educação cristã, da liturgia, da comunhão e do serviço.
Vou apresentar rapidamente aqui algumas possibilidades para que vocês, então, possam abrir as câmeras de vocês e nós dialogarmos um pouco nos últimos 20 minutos aí da nossa aula. Nós vamos até 9h10. Olha, no Querigma, nós podemos envolver a igreja nas organizações da nossa sociedade, propor políticas públicas, nos envolvermos nos conselhos nacionais, regionais, municipais. Podemos promover intercâmbios das nossas igrejas com entidades que trabalham com idosos. Eu apresento muitas palestras em universidades de terceira idade, nesses trabalhos. Aqui na universidade eu já dei várias palestras, né? Em outras cidades onde eu já pastoreei, eu dei muitas palestras nessa área. Clubes de serviços. Nós também podemos apresentar a mensagem, o querigma, né, para as pessoas, tentando despertar a questão da dignidade humana, construindo uma comunicação social que valorize mais o ser humano. No meu trabalho tem muito mais pistas do que essas que eu estou apresentando. Na área da educação cristã, eu quero dizer para vocês que é possível a gente dedicar espaços nas nossas revistas da escola dominical, trabalhar esse tema do envelhecimento, trabalhar nos nossos sermões que valorizem, né, as pessoas idosas, trazer os idosos para nos ajudar numa sala de escola dominical, contarem a sua história, apresentarem algumas leituras, fazer seminários, workshops, né, capacitar idosos para a docência. Em algumas áreas, eles têm uma experiência, eles têm algo diferente. Eles têm uma vivência que pode contribuir e ajudar no diálogo. Nós temos também a área da liturgia, né? Apresentar, né, aí as datas que falam do Dia dos Idosos, Dia dos Avós e outros. A gente colocar na liturgia da igreja, valorizar, refletir, proferir então os sermões, como eu já disse, chamar os idosos para participarem do culto. Nossos cultos, na atualidade, são muito excludentes dos idosos, pelo barulho que às vezes nós fazemos, os ruídos que nós fazemos. Não se esqueçam, os idosos têm suas labirintites da vida, e tem hora que nós colocamos o som das nossas músicas, colocamos as nossas iluminações, né, toda a nossa parafernália de adoração, que ao invés de fazer bem, não faz tão bem para alguns idosos. Regular o som, ter um espaço que seja inclusivo, acessível, promover de forma clara a participação desses idosos. Então, há espaços na liturgia que nós precisamos adequar. Na área da comunhão, a gente pode promover alguns encontros de terceira idade, promover espaços, excursões, acampamentos, brincadeiras, danças de roda. Gente, os idosos gostam dessas brincadeiras, esportes, desfiles, refeições comunitárias, cursos artesanais. E isso a gente inclui pessoas da igreja e pessoas não da igreja para uma vivência em um momento importante de testemunho. Realizar intercâmbios entre idosos e outras instituições. Isso pode ajudar. Um último, antes do nosso diálogo, vem a questão da diaconia, o serviço. Nós podemos ir ao encontro de algumas organizações, casas de repouso, cidades geriátricas, lar para idosos. Em alguns lugares ainda se usa asilo, né? Aqueles mais antigos, permanecem o nome. Fazer visitas, né? Superar essa espiritualidade alienante que esquece das pessoas e das suas fragilidades. Um toque nosso, claro, nós estamos vivendo um tempo de pandemia
em que a gente tem evitado toques, tudo isso, mas quando sairmos disso daí, gente, um toque, uma história, uma alocução bem feita, né? Perto da pessoa, deixar a pessoa falar, sermos ouvidos para as histórias delas. Gente, não temos que querer salvar a alma apenas das pessoas. Temos que salvar as pessoas. Nós fomos nos chamados para salvar vidas. Então, é conviver, é ajudar. Apresento várias possibilidades bibliográficas. Paro aqui minha apresentação. Convido você a abrir aí a sua câmera, seu microfone. Quero ouvir reações, partilhas, sugestões. Nesse momento, acredito que seja um momento oportuno. Aguardando vocês. Marcelo está por aí, Valdemir está por aí, Jonas está por aí, Adiel está por aí, Jussiano está por aí, José Carlos está por aí. Quem mais? Onde que eu vejo mais gente? Ah lá, José Carlos lá, olha o Jonas ali. Vamos lá, gente, vão abrindo aí, quero ouvi-los, sou todo ouvido. E não quero que fique fazendo pergunta para mim, não, eu quero que vocês contribuam aí com essa fala, compartilhem algo de suas igrejas, de suas comunidades, dos trabalhos, o que esse seminário temático desperta em vocês. Cadê El Pueblo? Professor, eu, Jonas. Sim. Eu estava pensando, enquanto o senhor estava expondo o seu trabalho, o trabalho mais acadêmico, vamos dizer assim, com viés mais acadêmico e tal, e me veio a seguinte imagem na cabeça. O que mudou no mundo é que hoje os velhos não são mais os donos do conhecimento. Você pega uma criança hoje que tem acesso à internet, ela sabe mais do que a gente aprendeu a vida inteira em um determinado assunto. Aliás, elas são melhores na manipulação de muitas informações ao mesmo tempo, de vários aparatos. As crianças conseguem digitar com os polegares, é uma coisa assustadora para mim, que aprendi a SDFG na escola de datilografia. Então, JH. Então, olha, é difícil para eu tenho 58 anos agora. Eu sou de uma geração já um pouco mais antiga e eu vi essa transformação, a chegada da era digital. Outra coisa que me chamou a atenção no trabalho que o senhor fez, o que mudou também foi que nós vivemos num mundo de consumo. Tudo é consumo, tudo é produto. Para quem é feito o filme hoje? Para as crianças. Para quem é feito o livro? Para a criança, para jovem também. Então, devagarzinho, a gente já está sendo escanteado do processo de cultural, do processo educacional, de todos os processos da vida. Me chamou a atenção quando o senhor estava falando esse aspecto. Eu espero não ter sido prolixo na minha observação. Muito boa observação. Uma das palestras que eu trabalho também é a chamada gerontocracia. Nós estávamos acostumados com a gerontocracia. Por isso, na maioria das empresas, ainda hoje, você tem os baby boomers como os gerentes. E a grande dificuldade que você tem hoje é a geração X
e muito mais. A geração Y, que não respeita mais os baby boomers e não respeitam mais a geração X. Porque elas são detentoras de conhecimentos desse mundo aí de consumo, desse mundo de criação para esse ambiente digital, que outros não dominam. Por isso, no ambiente de trabalho, né, a gente vê muito disso daí, né? No ambiente de trabalho, como que a gente dialoga entre as gerações, né? Como que é a relação intergeracional. E aí eu trago isso para o mundo da igreja também e para o mundo das famílias. A gente tem dificuldade. Os adolescentes, e não é adolescente, eu não estou falando de 12, 13, 14 anos, não. Estou falando dos adolescentes que vão até os 30. Entendeu? Os adolescentes que têm dificuldade de lidar com as gerações mais velhas, né? Porque eles têm conhecimento de dados, ou seja, eles têm acesso a dados, a conhecimentos, mas não têm experiência, né? E por terem muitos acessos, acabam achando que aqueles que não têm conhecimento daquilo que eles já sabem não têm poder sobre eles. É uma luta de poder entre as gerações. E na igreja a gente vive a briga entre uma igreja tradicional e uma igreja com aspectos contemporâneos. Muitas igrejas vivenciam essa queda de braço. Mas obrigado, Jonas. Quem mais? Ei, pastor. Valdemir. Eu acho que a questão das novas gerações, hoje o pessoal tem muita informação. Os dados, né, a informação, mas o conhecimento mesmo é com o tempo, é com a vivência, né? Então, há esse conflito entre as gerações, isso é quase que normal, mas como igreja, eu acho que a gente tem que aproveitar também, né? A juventude, e uma coisa que o senhor falou a questão da exclusão dos mais velhos, eu acho que é geral, né? Parece que todo mundo gosta do velhinho, mas o velhinho sentado lá, né? Sentadinho no banquinho, cumprimenta tudo direitinho, mas o espaço das pessoas mais idosas tá ficando cada vez menor nas igrejas. Isso é uma realidade que essa aula, eu acho que ela veio pelo menos para mim, me falou bastante com um despertar disso aí, porque às vezes a gente trata bem tudo, mas não é comum você ter muito espaço nem programações, né? Se preocupa tanto com adolescentes, crianças, os jovens ali, mas os casais, né? Mas para os idosos, ninguém fala nada mais. Isso é uma realidade mesmo. Uma triste realidade das nossas igrejas. Essa é uma crítica que eu faço sempre. Nós temos atividades para várias faixas etárias. Sim. E uma coisa importante, a gente investe na juventude, dizendo que a juventude é a igreja do amanhã. Sim. A juventude é a igreja do hoje, assim como a criança é a igreja do hoje, e assim como os idosos é a igreja do hoje. Sim. Né? Então, a igreja ela é multigeracional. Agora, a gente tem dificuldade porque a gente tem alguns mitos também. A gente precisa de quebrar, né? Quando eu estou dando palestra, às vezes eu coloco a máscara do Shrek e falo que tem gente que sempre foi antissocial. Entendeu? E que quando for velhinho vai ser antissocial. Tem gente que era gente boa, quando for velhinho vai ser gente boa. Não significa que toda pessoa idosa seja gente boa e não significa que toda pessoa idosa seja chata. Isso é mito. Assim como tem jovem legal e jovem chato, tem idoso legal e tem idoso chato. A gente tem que aprender a lidar com isso. Mas há um estereótipo, ou de que todo velhinho é bonzinho, e não é verdade. Tem muito velhinho mau caráter, entendeu? E até nas nossas igrejas.
entendeu? E tem muita pessoa idosa, gente boa. Então, não, todo velhinho é chato, é antipático. Não. A gente precisa de vencer. Agora, isso só é possível quando a gente se envolve como igreja nesses diálogos. Colocar a juventude para dialogar com os idosos, uma atividade na escola dominical, ou uma atividade diferente, que a gente consiga fazer um trabalho. O SESC tinha, né, agora está suspenso, muitas atividades de diálogos intergeracionais. Colocar adolescentes e pessoas idosas em atividades especiais para provocar diálogo intergeracional. Acho que essa é uma possibilidade para as nossas igrejas. Muito bom. Professor, José Carlos. uma coisa que a gente percebe também, que na hora do culto, os velhinhos têm saudade daqueles hinos antigos, né? E a gente percebe que quando você canta um hino antigo, eles parece que muda até a feição, né? E hoje a mocidade tem dia que eu chego na igreja, estou tocando um hino que eu nunca ouvi, mas a geração está buscando, está informatizando e tudo aquilo, mas que faz falta daquele hino gostoso, aquele hino antigo, que os velhinhos gostam, as mulheres cantam. Quando você começa a entrar na igreja, você parece que está dentro de um coral, assim, né? Tudo uníssono, coisa mais linda. Hoje os velhinhos saem tudo quietinho. Aí está no aspecto litúrgico, né? A nossa falta de sensibilidade. Vamos imaginar aqui. Assim como na sociedade como um todo, a gente tem aspectos culturais, né? Nós temos uma questão, né, interessante. Deixa eu arrumar aqui que fechou. Nós temos um aspecto interessante, né? Tem gente que não gosta de certos ritmos, né? Não gosta de certas músicas. Eu não gosto de sertanejo. Eu não gosto de pagode. Eu não gosto de samba. Eu não gosto disso, não gosto daquilo. Tem gente que ama de paixão, né, a música sertaneja, né, raiz. Quer dizer, assim também acontece aspectos culturais dos nossos cultos. Músicas que marcaram décadas da nossa vida. Vou dar um exemplo. Olhando para a nossa turma aqui. Quem sabe vocês aqui, os que colocaram a carinha do lado de fora, porque tem muita gente escondida. Nós somos da época dos discos de vinil, da época das fitas cassetes, da época que o importante era o ritmo da música, a gente nem sabia inglês. Aí, quando a gente escutava música que tinha uma vibe, sei lá, quem frequentou bailinho na escola, quem fez isso, a gente tem umas músicas da época da paixão, da adolescência. A gente ia querer lá preocupar se a música em inglês era de um jeito, era do outro, né? Não! A gente cantava de qualquer... Check now, shake body, lore, canamarit now, haramina, haranai. Não era assim? Essa música pode me fazer lembrar da minha adolescência, dos meus 13 anos, lembrar do Michael Jackson, entendeu? Ela não tem nada a ver comigo hoje, mas ela me traz lembranças. Isso numa música secular. Como tem as músicas da igreja de quando eu era adolescente e criança, que me trazem sensações. Esses dias eu estava com as minhas irmãs e eu comecei a cantar um corinho, né? A gente falava corinho, né? Um corinho da época que a gente era criança, que um pastor ensinou, que era assim: havemos de encontrar-nos além do Jordão, que belo será. Havemos de encontrar-nos além do Jordão, que alegria será. Se tu chegares primeiro que eu, diga que eu também chego lá. Gente, me fez reportar aos meus 10, 11 anos na igreja, participando das gincanas da escola dominical. Me trouxe algo tão gostoso. Agora, imagina as pessoas idosas que cantam aquele hino, né, divino companheiro no caminho, e que lembram lá
daqueles cultos que participavam, sei lá, se na roça ou na cidade, daquelas vigílias de oração, né? Aqueles hinos, né? Firme nas promessas do meu Salvador, que no momento de angústia ela cantava, né? Essas músicas têm significados, marcas na vida delas. Às vezes nós somos desrespeitosos, porque nós achamos que a música do momento, né? Que a vibe do momento... Eu falo, nós temos um grupo de liturgia aqui, se alguém aqui é meu seguidor aí nas redes, vai ver que sempre eu coloco eu faço alguma postagem sobre o CELAR, né? Centros de Estudos em Liturgia, Arte e Homilética. E eu trabalho lá. Às vezes, a moçada que cuida do louvor ou da música na igreja, eles vivem a vibe do momento. Quais são as mais tocadas? Ou se não chegam para elaborar as músicas da liturgia, né? Para escolher as músicas do culto, não, essa música que fala tanto ao meu coração, Deus ministrou comigo. Mas peraí, a gente vive tanto numa subjetividade que a gente não dá espaço para olhar qual é a música que a dona Mariquinha, de 80 anos, gosta de cantar. Como eu sempre fui pastor de idosos, e quem é pastor em igreja tradicional, antiga, sabe que os crentes mais velhos já encomendam para a gente as músicas do funeral. Gente, Exatamente. não é verdade mesmo, cara? Gente, eu sabia os textos de preferência, eu sabia as músicas que queriam, tudo isso. Porque as pessoas deixavam. Aí as pessoas diziam assim, nossa, pastor, o senhor faz um funeral, é tão bonito, tão... Olha, nem parece que a gente está triste. Mas por quê? Porque ali a gente estava falando de algo que tinha significado para as pessoas. Nossos cultos, às vezes, não têm significado. Sabe, representa apenas um grupo pequeno. Né? Então, acho que essa colocação que o José Carlos coloca para nós, ela é muito importante. Né? Como seria legal a gente valorizar, né? Mas, vou voltar. Tem jovem rabugento e tem idoso rabugento. Tem jovem que, na hora que canta o hino, fica de cara amarrada no culto. E tem idoso que, na hora que cantam as músicas que ele não gosta, também, se tiver com labirintite, beleza. Concordo. Agora, se é só preconceito, também não é legal. Agora, se a gente conseguir dialogar com esse povo e misturar essas culturas, sabe? E contar, eu fico pensando em chamar uma irmã lá na frente e falar, irmã, esse hino aqui te faz lembrar do quê? Ela vai falar, olha, eu lembro do meu pai levando a gente para a igreja de carroça, e a gente ia cantando essa música, e um dia caiu uma tempestade, nós chegamos tudo molhado na igreja. Gente, tem marcas, e esse testemunho daria, assim, um alimento para a igreja, mas a gente precisa de estar sensível. Gente bonita, falta 1 minuto para terminar a aula, e eu quero abrir espaço aqui para o professor Ripoli e para vocês também, sentirem-se à vontade. Se quiserem avançar mais um pouquinho comigo, eu estou à disposição. Estou bem suadinho aqui, viu? Eu acho que eu vou tomar um banho daqui a pouco. De novo, estejam orando por mim, né? Quero me recompor logo. E quero dizer, para mim tem sido um prazer muito grande fazer parte da sua formação teológica. Né? Espero que a gente tenha oportunidades futuras de se reencontrar em algum lugar, né? E matar saudade, né? E às vezes eu sei, professor, eu lembro da sua aula, eu lembro daquele dia. É muito legal isso. Eu estou aberto para isso, para uma amizade que seja mais duradoura além da sala de aula. Eu agradeço. Obrigado. Professor Ripoli? Sim, professor. Posso parar a gravação? Acredito que sim. Agora é o momento seu com a turma. Sim, eu sempre fico aqui após a aula, né? Caso alguém tenha alguma dúvida relacionada ao semestre, à semana. Parar aqui a gravação. E minha internet não